Não sofra, minha gente, pra falar. Só pode ser malefício. Sofrer não é bom, né, Ju? Muito bem. Exatamente. Não né? é? Sofrer por antecipação, a palavra tá dizendo, não é bom. Tudo que começa com sofrer já tem alguma coisa errada, né? Você sofre por antecipação? Quem não sofre por antecipação? O que vai diferenciar é a intensidade desse sofrimento. Então, como a gente falou, tudo que a gente coloca sofrer antes tem que ligar uma luzinha de alerta ali na nossa cabeça. E eu achei interessante que algumas pessoas colocaram, quando eu vou viajar, eu já fico sofrendo por antecipação. Não necessariamente. É importante a gente pontuar que uma ansiedade natural, todo mundo precisa ter. Se eu não tenho uma ansiedade natural, eu não me preparo para vir aqui ao programa, você não se prepara, não sai de casa na hora certa, não estuda a pauta, não fica atenta. Então, essa ansiedade, eu vou viajar, é uma ansiedade natural que faz com que eu arrume a minha mala antes, eu me prepare antes para aquilo. Agora, quando você começa a sofrer antecipadamente demais, aquilo pode ir te conduzindo para um transtorno de ansiedade, né? Pode ser um sintoma já de um transtorno de ansiedade. Você ser ansioso por algo que você sabe que tem ou que você acredita que vai ter um bom início, né? Uma viagem. Eu tô sofrendo, mas eu sei que é algo bom que vai vir. Então, não é aquele sofrimento, né? O sofrimento dói, né? Exatamente. O sofrimento dói, o sofrimento paralisa, como a senhora colocou, dor de cabeça, insônia, palpitação, sensação de que aquilo vai dar errado a qualquer momento. E aí os pensamentos que seria só um sofrer por antecipação, ficar preocupado, eles já começam a crescer, né? E aí tudo que você foca expande. E aí aquilo começa a ficar grande. Porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Isso não vai dar certo porque vai acontecer um acidente, porque o carro não vai funcionar, porque vai chover. E aí a pessoa começa a criar um cenário que não existe. É isso que eu ia perguntar. A gente fica tão doido, né, com essa coisa de sofrer, que a gente começa a criar coisas que de repente nunca vão acontecer? Na verdade, nunca vão acontecer, né? Um dos maiores problemas de sofrer por antecipação ou a ansiedade em si é o desespero de ter controle sobre tudo. Todo mundo quer ter controle sobre tudo. Sim. E aí, quando você supera essa necessidade louca de controle, você começa a sofrer porque você não consegue controlar. E aí você começa a criar coisas que podem acontecer com a sensação de que ao criar você está preparado para lidar com aquilo. Mas isso não existe, porque a gente não pode se preparar para lidar com algo que a gente não sabe como, de que jeito e se vai acontecer, né? Pode ser um medo, Ju, ou um trauma de algo que, por exemplo, já viveu? Por exemplo, pessoas que têm uma síndrome do pânico. E eu tive quando eu fui no supermercado, por exemplo. Foi a primeira vez que eu percebi que eu não estava bem, eu queria sair daquilo. E aí, quando eu tenho a sensação de que eu preciso comprar algo, de ir ao supermercado, e não tem ninguém para ir comigo, eu vou sozinho. Aí eu já começo a sofrer porque eu posso voltar a sentir aquilo. Também pode vir por traumas, por exemplo? Com certeza. Se a pessoa, por exemplo, teve um episódio de síndrome do pânico e aquilo não foi tratado intensamente, né, com um psiquiatra, com um psicólogo acompanhando, se ela teve aquele episódio e falou, foi nada, vou deixar de ir no supermercado durante um tempo, que isso passa. Que se ela voltar a enfrentar essa situação novamente, isso pode acontecer. Que daí essa ansiedade, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e paralisa de tal forma que você não consegue sair do lugar e acaba tendo mesmo uma sensação de que você está tendo uma parada cardíaca. Existem muitas pessoas que vão parar no hospital achando que estão tendo um infarto e, na verdade, elas estão tendo uma crise de ansiedade. O sofrer por antecedência seria uma ansiedade da ansiedade? Exatamente. Então eu tenho medo do que vai acontecer, então eu já sofro porque eu tenho medo do que vai acontecer. Aí eu tenho medo de ficar ansioso, eu já sofro porque eu estou ansioso, porque aquilo pode me dar uma palpitação. Eu posso passar mal, eu não vou conseguir. E aquilo vai virando, até ficar uma bola gigantesca, né? Além da gente ter, de repente, um problema mesmo, um transtorno de ansiedade, o que mais a gente pode provocar com tudo isso? Você sofrer por antecipação, você pode acabar causando danos na sua vida. Porque como que funciona? Quando eu tenho algo para fazer,
e eu já começo a sofrer achando que aquilo não vai dar certo, ou que eu vou cometer algum erro, ou eu vou fazer alguma coisa errada, eu começo a ter comportamentos para que aquilo aconteça. Porque o nosso cérebro, ele é muito racional. Então eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes assim: se todos os dias você achar que ao atravessar a rua você vai ser atropelado, uma hora você vai ser atropelado. Ah, mas é porque eu tenho um pensamento pessimista que eu vou ser atropelado? Não, porque você começa a ter comportamentos para que aquilo se realize. Sem perceber, você para de olhar para o lado na hora de atravessar, você atravessa correndo, você deixa cair alguma coisa no asfalto e volta para pegar. E aí você começa a se desligar daquilo. A mesma coisa quando eu estou no meu emprego, por exemplo, e começo a sofrer achando que agora que entrou o funcionário novo eu vou ser demitido. Aí eu paro de focar no meu emprego e começo a procurar outro. E começo a achar que porque eu vou ser demitido, então também eu não vou me dedicar tanto para esse emprego, contratar outra pessoa e tal. E aí você começa a criar. À medida que você vai criando, você vai vivendo nessa fantasia. Até que chegam para você e falam: olha, a gente vai te demitir. Porque você não está dando todo o resultado que você estava dando antes. Você está ausente, você está faltando. Está faltando por quê? Está fazendo entrevista de emprego. Então a própria pessoa acaba se movendo para aquilo. Então o sofrimento por antecipação, ele pode trazer danos físicos, né? Vem a insônia, dor de cabeça, palpitação, cansaço, fadiga, dores musculares, porque a pessoa fica tensa e você ali. não sabe de onde, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai ver, isso já são os sintomas da ansiedade se manifestando na vida dela. E aí pode ter também danos de relacionamento, né? Em casa, por exemplo, com um namoro, com um marido, pode dar ruim, né, Ju? Olha, um dos que dá ruim mesmo, assim, é aquela sensação de que comecei a namorar, mas o meu outro relacionamento não funcionou, então eu já tô sofrendo que a qualquer momento esse aqui também vai acabar. Eu não me entrego, eu não me dedico àquilo, aquilo acaba só para eu poder falar: tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Né? Então, assim, a gente precisa, né, nós psicólogos, a gente sempre convida o paciente a dialogar com isso. Eu estou sofrendo por antecipação, eu estou sentindo ansiedade, converse com esse sintoma. O que ele está tentando te dizer? Será que ele está dizendo que você precisa parar? Será que ele está dizendo que você precisa prestar atenção em você? Será que ele está dizendo que você está cansado, que você está acelerado, que você não está dando conta de tudo ao mesmo tempo? Então, dialogue com a ansiedade, para que você entenda o que ela está tentando te dizer ali. Você falou um pouquinho do pessimismo, né? Às vezes a gente tem pessoas que a gente fala que são otimistas demais e pessimistas demais. Isso também tem alguma coisa a ver com sofrer por antecedência ou não? Ajuda ou não? São coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Mas é óbvio que uma pessoa pessimista sempre vai para o lado negativo da coisa. Então, para ela, automaticamente, nunca aquilo vai dar certo. E aí ela já começa a sofrer porque aquilo não vai dar certo ou não. Ou como ela acha que aquilo não vai dar certo, ela já nem liga e tá tudo bem. Né? Então, ser pessimista ou otimista não influencia para você sofrer por antecipação ou ter uma ansiedade, mas vai influenciar na sua vida como um todo, né? E como a gente consegue ajudar? Porque às vezes a gente vê as pessoas, né, ficando doente, adoecendo, principalmente quando a gente é mais próximo delas, né? Ou que seja o marido, ou que seja um primo, a mãe. Você tá vendo que ali não tá legal. A pessoa sempre foi muito ansiosa, sempre foi muito rápida, querendo muito impulsiva, mas naquele momento você tá vendo que ultrapassou aquilo que você conhece. Como que a gente ajuda? Eu passo um exercício excelente, super fácil de fazer, que o pessoal de casa que estivesse se encontrando nessa pauta ou tiver alguém dentro de casa passando por isso, é muito simples. Eu falo para a pessoa pegar um papel, fazer uma linha no meio, de um lado ela escreve real, de um lado ela escreve imaginário. E aí ela pode convidar essa pessoa que ela percebe que está sofrendo por antecipação, criando pensamentos acelerados, criando situações que não existem, a escrever ali o que é real mesmo e o que é imaginário. Né? Então, o que ela pode escrever que é concreto, que aquilo realmente vai acontecer. E o que ela está imaginando que vai acontecer.
Ah, então eu vou no programa Santa Receita hoje, eu vou falar sobre sofrer por antecipação, vamos supor. Ah, eu vou errar a pauta. Ah, eu não vou saber o que falar. Peraí, Juliana, o que é real? É real você errar? Não, eu estudei. Então, Juliana estudou. Então, isso é imaginário. Ah, eu vou chegar atrasada. Isso é real? É real. Se eu não sair de casa antes da hora correta, é real. O que eu posso fazer em relação a isso? Ah, eu posso sair mais cedo, 10 minutinhos. Então, isso é um exercício para nos trazer para a realidade. O que está acontecendo, Abiane? As pessoas estão vivendo e sofrendo por antecipação e desenvolvendo transtorno de ansiedade porque elas estão o tempo todo lá. Elas estão o tempo todo olhando para lá. E quando a gente olha para lá, a gente não tem controle nenhum. A pandemia veio para nos mostrar isso, né? Há um ano atrás, nós estávamos fazendo vários planos que, de repente, todo mundo teve que recuar. E foi um tapa na cara de, olha, você não controla nada, meu querido. E aí a gente aprendeu a controlar aqui as minhas ações, as minhas atitudes, neste momento presente. Então, quando a gente para de viver lá na frente e começa a viver esse momento aqui, a ansiedade vai embora. Porque daí eu consigo olhar o que é real, o que é imaginário, e aí eu vou dar conta do que é real. Ju, quando você fala isso, me lembra muito tudo que a gente está vivendo e as pessoas falam, nossa, eu nunca tinha reparado que eu fazia isso ou que eu fazia aquilo. E nesse momento que eu estou mais sozinha, que eu estou em casa, ou que eu convivo com pessoas, tenho observado, né, as minhas características que de repente não são tão boas, né, as minhas não qualidades. Como que a gente consegue se voltar para si? Né? E pensar no que você está fazendo. Você falou do exercício, mas como a gente pode fazer isso mais vezes na semana, sabe? Quando você acha assim, tô dando de louca agora. Como que a gente consegue perceber que a gente está dando de louca nesse momento, entendeu? A gente tem um exercício ótimo para isso também, né? Todas as vezes, né? Acho que quem já foi meu paciente ou é meu paciente e está assistindo o programa vai falar, ah, ela fez isso comigo. Porque sempre na primeira ou na segunda sessão eu faço um convite ao paciente e aí faço um convite às pessoas de casa que se tornem observadoras delas mesmas. Como que a gente faz isso? É como se você se retirasse de você e ficasse aqui, ó. Então, eu, Juliana, estou aqui conversando com você, mas tem outra Juliana me observando. Eu mesma. Eu estou aqui observando. Eu estou observando a minha respiração. Eu estou observando a minha postura. Eu estou observando esse pensamento. Peraí, para que eu estou pensando isso aqui? Por que eu estou sentindo isso aqui? Porque nós perdemos esse hábito de nos observar. Nós começamos a viver de uma forma, num piloto automático tão intenso, que a gente só foi. E aí o que a pandemia fez? Ela freou. Fez a gente olhar, fez a gente se olhar no espelho para além da nossa imagem. E aí esse exercício de autoobservação, ele é maravilhoso. Faça ele uma semana. Fique atento. Mas assim, ó, olha a Juliana sentada com a perna cruzada. Olha a respiração da Juliana. Por que a Juliana está respirando assim? Por que a Juliana está pensando isso? Olha, eu acho que a Juliana está cansada. E aí você vai começar a perceber ao longo do seu dia que horas eu estou cansado, que horas eu estou animado, por que meu humor mudou. E aí você vai começar a se observar e à medida que a gente se conhece, a gente tem a oportunidade de mudar. Ai, que a gente se olhe, se observe mais, né? Goste mais da gente e aceite os nossos defeitos também, não é? Sim. Todos temos. Sim. Eu não gosto nem de falar que são defeitos, né? São algumas diferenças. Porque quando a gente coloca qualidade e defeito, parece que a gente é uma peça, né? Que tem que ter um modelo pronto. Não. Nós temos algumas fragilidades e algumas potencialidades. E aí nós temos que aprender a lidar com as duas. Porque a gente não pode retirar essas fragilidades todas, porque senão a gente deixa de ser quem somos. Mas a gente também não pode deixar que essa fragilidade te impeça de crescer, de viver a sua potência, né? Ai, isso, minha gente, respira fundo, não é, Ju? Sim. Respira fundo, minha gente, vamos que vamos. Ju, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Seja muito sempre obrigada. Muito bem-vinda à nossa casa, é sempre viu? Um prazer estar aqui. E ó, você de casa aproveita, segue a Ju no Instagram, @JuNunes, tá? Tem vários vídeos legais pra você rever, vários temas legais que você já falou. Seja sempre bem-vinda. Um beijo, ótimo final de semana, já é quinta. Obrigada, pra você também, pra todos. Beijo pra todos nós. Não sofra, minha gente, se observe, se olhe, não é? Se ame
E errar a gente erra mesmo, mas é errando que a gente aprende, não é não?